Eu criei aqui uma pequena situação de aprendizagem, que eu dei o nome aí de sistema de votação para condomínios. Qual que é a motivação que nós temos aqui? Então imagina a seguinte situação. Geralmente existem reuniões de condomínio, né? Então essas reuniões, nessas assembleias, o pessoal faz votação, né? Então, precisa, sei lá, fazer uma melhoria, fazer uma pintura lá na parede lá, enfim. Aí o pessoal vai fazer uma votação, né? Quem que concorda em, né, fazer essa melhoria? E o pessoal levanta a mão, ou existe aí um sistema de votação, enfim. Tem várias formas de fazer isso. E a nossa proposta é justamente isso, é fazer um sistema de votação. Então, conforme vão acontecendo, vão surgindo as demandas dentro dessa assembleia, dentro dessa reunião, ah, existe lá um presidente, né, uma pessoa que está citando, né, essas melhorias. E aí ele vai falando, ó, a primeira melhoria é tal, a primeira votação é sobre essa demanda, né? Quem vota sim, aí o pessoal levanta a mão. Quem vota não, quem se abstém, coisas desse tipo. Então o que acontece? Imagina que nós temos um condomínio que tem 3 prédios, 3 torres, né? E aí a gente vai, esse condomínio decidiu por votar, escolher 3 representantes. Então vão ter 3 pessoas, um morador de cada uma dessas torres, e cada um desses caras vai representar a opinião ou a vontade de todo mundo daquela torre, daquele prédio. Eu sei que na prática isso provavelmente seria meio conflitante, né? Talvez gerasse bastante problema aí, né? Mas vamos imaginar que isso desse certo. E aí são esses 3 caras que vão fazer a votação. Então, esses 3 representantes vão fazer as votações, vão votar sim ou não. Então, no segundo item que eu coloquei, a votação é baseada em sim ou não. E esses votos serão anônimos, né? Tá uma tentativa aí de fazer de uma forma que não seja muito conflitante, né? Então, cada um desses 3 representantes vai ter ali um aparelhinho ali, um controlezinho, onde ele tem 2 botões, sim ou não. Então ele vai apertar um botão se ele acha que beleza, pode pintar lá o muro externo, e um outro botão se ele acha que não é legal, né? Se ele concorda ou não, né? As pautas que tiverem a maioria de votos serão aprovadas. E aí, como é que a gente sabe que ela foi aprovada ou não? Então vai ter um resultado imediato ali dessa aprovação. Parece até que a gente nem está falando mais de eletrônica digital, né? Mas a gente pretende resolver esse problema aqui, ou criar um sistema com eletrônica digital para resolver um problema aí que talvez todo mundo tenha compreendido. Quando a gente fala que a maioria, né, que vai decidir se a demanda vai ser aprovada ou não, isso significa que a maior quantidade de votos sim para uma determinada demanda, né, de 3, né, então pelo menos 2 pessoas ou 3, né, de 2 ou 3 pessoas votando sim, significa que já estaremos aprovando essa determinada demanda, né? Então, com base nisso, a gente pode estabelecer algumas considerações. Então, o voto sim, então tem votos ali, né? O sim significa para a gente nível lógico alto. Vou colocar aqui 1. E o não, para a gente vai encarar como 0. O que a gente está dizendo quando a gente fala que o voto sim significa nível lógico alto e o voto não significa nível lógico baixo, né? 1 ou 0, enfim. A gente está definindo a regra. Estamos definindo qual é a regra, né, de funcionamento desse nosso sistema e utilizando eletrônica digital. Bom, como é sim ou não, a gente só tem 2 possibilidades, então a gente pode utilizar um sistema binário para representar essa votação, né, para cada uma dessas demandas. Legal. Além disso, nós temos 3 representantes, ou seja, temos 3 pessoas que vão votar. Essas 3 pessoas poderão ter combinações de votações de 8 maneiras possíveis. E por que eu digo que existem 8 maneiras possíveis dessas pessoas votarem? Porque, bom, as 3 pessoas podem votar não.
uma determinada demanda, os 3 votaram não. As 3 pessoas podem votar sim. As 3 pessoas podem, sei lá, 2 votarem sim e uma não. E assim sucessivamente. Então, a gente pode ter 8 possibilidades diferentes de votação, 8 diferentes agrupamentos ali de votações, considerando esses 3 representantes. E a gente pode expressar isso através de uma tabela. Antes disso, né, claro, como nós temos 3 representantes, o número de combinações é dado por 2 elevado a esse número de representantes, ou seja, esse número de variáveis, né? E 2 elevado ao cubo dá 8. Então são 8 combinações. Até por isso que quando a gente montar a tabelinha agora, essa tabelinha vai ter 8 linhas. Eu vou chamar de A, B e C as 3 pessoas, aí, os 3 representantes que vão votar. E uma das formas que a gente tem de preencher essa tabela, vocês estão vendo que tem uma tabela aqui, né? Uma das formas que a gente tem de colocar todas as diferentes combinações de votações dessas 3 pessoas, eu até comentei com vocês em algum momento, né? Mas é colocar aqui, por exemplo, nessa última coluna, a gente vai fazendo uma variação de 1 em 1. Começa em 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na coluna anterior, ali na B, a gente vai fazer uma variação de 2 em 2. Então, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. E veja que eu já assumi 8 linhas, porque eu sei que são 8 combinações ao todo. Na coluna de cá, a gente vai variar de 4 em 4. Então, são 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Usando essa estratégia, a gente consegue colocar aqui todas as combinações possíveis, sem precisar ficar pensando se falta alguma ou não. E essa forma de preencher, ela serve inclusive se você tiver 4, 5, 6 ou mais variáveis, não tem problema. Então aqui, só para ficar generalizada, né, a proposta, a ideia, vocês vão colocar aqui de 1 em 1, né? Aqui é de 2 em 2, aqui é de 4 em 4. Se tivesse mais uma, seria de 8 em 8, de 16 em 16, de 32 em 32. Essa seria a variação, né, de zeros e uns, né? Então, sempre potências de 2, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Então, daria para a gente preencher tranquilamente qualquer quantidade de tabela pensando nessa regra de formação. O resultado dessas votações ele é imediato. Vamos colocar aqui, ó, resultado. Ele vai ter 2 possibilidades também. Então a gente pode ter aprovado, aprove ou reprovado. Para aprovado, eu vou considerar que é nível lógico 1 e para reprovado, eu vou considerar como nível lógico 0. Então, novamente, eu estabeleci uma regra de funcionamento para esse sistema aqui, no caso, para minha saída. Então, para as minhas entradas, para as minhas combinações de entrada que referem-se aos votos, A, B e C são cada um dos votadores, né, dos nossos representantes. Então, são as minhas variáveis de entrada, porque eles que vão inserir esses valores no meu sistema. E como resultado, eu vou ter já uma decisão do tipo foi aprovado ou não foi aprovado. A gente pode colocar, sei lá, uma luz acendendo dizendo que está aprovado e uma outra luz dizendo que foi reprovado, ou então somente uma luz dizendo que foi aprovado. Quer dizer, se foi aprovado, vai ligar uma luz. Se não foi, simplesmente não vai ligar, depois de todos votarem. Vamos preencher então essa tabela. Então eu vou colocar aqui como R, indicando o resultado. O nome eu posso dar qualquer um, tá? Então vou colocar como R porque faz referência a resultado. E aí eu pergunto, na primeira linha, você acha que a demanda foi aprovada ou não foi aprovada? E aí, com a sua resposta, se ela foi aprovada, eu vou colocar nível lógico alto. Se ela foi reprovada, eu vou colocar nível lógico baixo. Porque essa foi a regra que eu defini. E não importa qual é o nível lógico que eu tenha definido. O importante é que eu esteja coerente com a definição que eu fiz. Na primeira linha, todos votaram não. Então, foi reprovado.
Então a gente coloca aqui 0, reprovado. Na segunda linha, somente o C está votando sim. Ele é a minoria, né? A maior parte está votando não. Então, a demanda não foi aprovada também. Na terceira linha, somente o B está achando que deve aprovar. Ele é a minoria também. Não foi aprovado também. Já na quarta linha, B e C estão votando. Eles são a maioria. Tem mais votações sim do que votações não. Então, essa demanda foi aprovada. Na próxima linha, a gente só tem o A achando que deve aprovar. Demanda não foi aprovada também. E nas últimas 3 linhas, nessa linha aqui nós temos o A e o C votando sim, ele também é maioria, aprovou. Na próxima linha o A e B está querendo que aprova, então eles também são maioria. E na última linha todos estão aprovando. Então a gente tem aí cada possibilidade, mesmo que nunca aconteça essa possibilidade. Pode ser que nunca ninguém vote em nada, mas existe essa possibilidade. E se ela acontecer, a gente tem aqui como resultado 0. Né? Então, quando a gente vai montar aqui o resultado de uma tabela da verdade, a gente tem que interpretar as entradas de acordo com o seu significado, né, que foi definido anteriormente nas regras de formação. Se não existisse eletrônica digital, teria alguém contando votos. E esse alguém contando votos faria exatamente o trabalho dessa tabela. Se ele contasse 2 votos, então aprovou. Se ele não contasse nenhum, não aprovou. Se ele contasse só 1, também não aprovou. Né? Se ele contasse 3, aprovou. Então, a tabela da verdade, né, ela representa o funcionamento desse sistema. Quando a gente fala de soma de min termos, é como se a gente estivesse falando de termos mínimos, né? Então, quer dizer, esse aqui é um termo mínimo para que a gente tenha o acionamento da saída que representa o resultado, né? E esse termo, ele corresponde a essa linha. Esse daqui, ele representa uma possibilidade de acionamento. Qual é a combinação que tem que acontecer para que esse acionamento aqui aconteça? O A tem que ser igual a 0. E o B tem que ser igual a 1. E o C tem que ser igual a 1. Eu fiz o E bem avantajado aqui de propósito, para a gente perceber que a gente precisa ter uma condição, a gente precisa ter um elo de ligação entre essas 3 condições aí. Né? E esse elo de ligação é um condicional do tipo AND, condicional do tipo E. E a gente representa esse condicional do tipo E utilizando ali o sinalzinho de multiplicação, como se fosse, né? E quando a gente fala soma de min termos é porque a gente usa o OR, né? A gente usa o sinal de mais, né? Mas a gente vai chegar lá. A questão é, como que eu faço para que um 0 e um 1 e o outro 1 tenha como resultado um R igual a 1? Como que eu faço isso? Utilizando eletrônica digital. Eu preciso criar uma lógica para que isso funcione, né? E a única lógica, utilizando o condicional do tipo E, que faz isso acontecer, é a gente inverter o estado lógico daquelas entradas que tiverem com nível lógico 0. E por que que isso tem que acontecer? Porque uma lógica do tipo AND, ela só responde como verdadeiro. Então, se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, ela vai ter como consequência verdadeiro. Verdadeiro, AND verdadeiro é igual a verdadeiro. Se eu for traduzir isso para nível lógico numérico, né, zeros e uns, o verdadeiro representa o nível lógico 1. Então, a única condição para que eu tenha como saída nível lógico alto é que as 2 entradas dessa AND sejam 1 também. Se ela tiver 3 entradas, todas as entradas têm que ser iguais a 1. E a única forma que eu tenho de fazer com que todas as entradas dessa lógica AND de 3 entradas tenha como resposta 1 é fazer com que o A, né, nessa condição aqui, seja invertido para fazer AND B normal, AND C normal, que a gente vai ter como resposta, né, substituindo valores, aqui vai
o A é igual a 0, então a gente vai ter como resultado 1. O B é igual a 1, então vai continuar sendo 1. E o C é igual a 1, vai continuar sendo 1. 1 AND 1 AND 1 é igual a 1. E aí a gente tem o acionamento do resultado lá nessa condição. A gente consegue agora expressar em forma de símbolos. Eu coloquei o AND lá, mas o AND gasta muito texto, né? Gasta muita tinta, né, para a gente escrever. Então a gente reduz isso somente fazendo assim, ó, A barrado, AND utilizando um pontinho, B, AND, C. Então esse é o termo mínimo para essa condição que aciona a saída. E a gente pode criar essa mesma lógica, né, essa mesma ideia de formação para os outros termos. Para essa próxima linha que nós temos aqui, o A já está em nível lógico alto. O B está em 0, então eu tenho que inverter o B e o C vai estar normal aqui. Na próxima linha a gente vai estar o A, o B e agora o C, que vai ser barrado. E na última, todas elas estão entrando normais aí numa possível porta lógica AND. Isso daqui define para a gente os termos mínimos que são as condições para acionamento da saída. Só que essas condições não acontecem simultaneamente, só um detalhe importante. Isso aqui acontece, ou esse aqui acontece, ou esse aqui acontece, ou esse aqui acontece. Não tem como o A votar em sim e não ao mesmo tempo. O A vota em sim ou o A vota em não. E as únicas condições, considerando sim e não de cada um dos três, as únicas combinações as quais a gente tem lá com a aprovação lá da demanda são essas que a gente colocou aqui. Mas elas acontecem somente uma vez cada uma. Então, existe uma relação não de dependência, né, mas é uma disjunção entre essas condições aqui. Então, é uma condição OR, que eu acabei de frisar a palavra ou aí, né? Então é essa ou essa ou essa ou essa. E por isso que a gente fala soma, né? É soma desses termos mínimos, mas é soma porque tradicionalmente a gente usa o símbolo de mais para representar ali a lógica, o OR, né? O OR a gente usa um sinalzinho de mais aqui. Então por isso que ficou soma, né? Mas não é uma soma algébrica, né? É uma operação OR. Consequentemente, o nosso R vai ser essa soma, né? Então vai ser A invertido, A barrado, e B e C, ou A e B e C, ou A e B e C barrado, ou A e B e C. Ficou assim a minha expressão lógica. Uma vez que a gente já criou essa expressão aí, agora a gente consegue criar um circuito digital, né? E de novo, essa expressão ela traduz a tabela da verdade. Então, quer dizer, ela é uma expressão matemática que evita que a gente tenha que ficar toda hora montando uma tabela. Imagina se a gente tivesse 16 linhas, o tamanho que essa tabela ia ocupar. Então, nesse formato aqui, a gente consegue resolver as coisas de uma forma mais simples, até mesmo computacionalmente mais simples. Quando a gente vai fazer a nosso circuito lógico digital, a gente sugeriu, inclusive, que vocês fizessem ali uma espécie de um varalzinho, né? Então eu vou fazer esse varal aqui na vertical agora. Então eu vou colocar aqui, ó, variável A, variável B e variável C. E vou puxar linhas aqui, ó. E aí eu vou fazer assim, ó, para facilitar a minha vida, mas eu já vou barrar aqui o A, eu já vou barrar aqui o B. Se você precisar resolver outros problemas parecidos com esse, eu sugiro fazer desse jeito, porque aí fica mais fácil de você fazer o desenho, tá? E aí a gente vai pegar cada um desses primeiros bloquinhos, né? Dá para você observar que esse primeiro bloquinho aqui é condicional, é um AND, né? Entre cada um deles, né? Então o que a gente vai fazer simplesmente é pegar o A na sua versão barrado, né? Pelo jeito é uma vez só que a gente vai usar, tudo bem? O A na sua versão barrado, vamos fazer aqui utilizando uma porta AND com o B sem barrar e com o C também sem barrar. Então eu fiz uns nós ali, faço o desenho
do componente eletrônico que realiza essa função, né? Uma porta lógica AND, né? E aqui a gente tem a operação. Primeiro resultadinho aqui, esse primeiro min termo aqui, está aqui, ó, nessa saidinha, né? Segundo, né? Então vamos ter aqui mais uma porta lógica do tipo AND. Depois, como a gente tem 4, né? Já vou desenhar as 4 portas lógicas aqui. E mais uma aqui. Na segunda nós temos o A na sua versão normal. Então não vai estar barrado. Vamos ter o B na sua versão barrado. Vou puxar dessa linha aqui. E nós vamos ter o C também na sua versão normal. Então o resultado do segundo min termo está aqui, ó. O terceiro, A normal, B normal e C barrado. Então, A normal, B normal e o C barrado. Terceiro min termo está aqui nessa saidinha, que é esse aqui. E o último, os 3 normais aí. Não, usamos barrado de pelo menos cada um deles, então valeu a pena ter colocado a porta inversora ali. Não foi inútil, não. Então, A normal, B normal e o C também normal. Essa saidinha está aqui. Entre eles, nós temos uma função do tipo OR. Então, a gente vai colocar aqui o símbolo da porta lógica OU, da porta lógica OR, e aí a gente vai interligar esses caras aqui nas entradas. Então, vão ser uma porta lógica OR de 4 entradas. A gente vai estar conectando tudo isso aqui. E aqui nesse ponto a gente vai colocar a nossa saída lá, R, resultado. Esse é um primeiro circuito que define esse sistema de votação. Mas se eu tivesse mais representantes, então a gente teria também que criar uma lógica parecida com essa. Só que a tabela ficaria maior, mas a gente tem condições de pensar isso, né? Tem condições de pensar. A gente vai fazer uma montagem de um circuito digital, então eu não vou conseguir expandir a tela aqui para vocês, mas vocês podem ver aqui, ó, na primeira linha aqui, ó, tem aqui Search. Então você pode colocar AND, A-N-D e aperta Enter. Vai aparecer aqui uma porta AND. Então olha só que bonitinha essa porta AND aqui. Antes de continuar, a gente consegue alterar algumas coisas desses componentes. Então eu posso clicar 2 vezes aqui sobre essa porta lógica AND. E além de mudar o nome dela, se eu quiser, eu posso mudar o número de entradas que ela tem, ó. Então ela tinha 2, eu posso mudar para 3, 4, enfim, ó. Dá para fazer um portão AND aí de 1 milhão de entradas. Claro que na prática talvez não exista, né? Mas às vezes você quer fazer uma montagem e é mais prático, em vez de ficar concatenando porta lógica, fazer uma porta lógica logo aí, no nosso caso de 3 entradas, né? Beleza. Funciona Ctrl+C, Ctrl+V, então eu posso clicar aqui, ele vai ficar cinza, selecionado, Ctrl+C no teclado, clico fora, Ctrl+V, fora, onde eu clicar, ele aparece a portinha que eu quero. Tá? Se eu quiser excluir, seleciono, aperta Del, a gente vai precisar de 4 portas lógicas, né? Então, vou colocar aqui as minhas 4 portas lógicas AND de 3 entradas cada um. Aqui na busca, aqui em cima, ainda está o AND, né? Eu vou excluir e apertar Enter para voltar a aparecer todos os componentes possíveis aqui. E se a gente descer aqui mais abaixo, dá para a gente localizar um menu, né, uma categoria onde ele chama de lógicos. E aqui onde ele chama de lógicos, a gente pode inclusive encontrar aqui, ó, porta OR. Mesma ideia. Então eu posso procurar lá no Search ou eu posso localizar manualmente o componente. Tem 2 possibilidades. Clico 2 vezes aqui sobre essa porta aqui e vou, por exemplo, mudar aqui o número de entradas para 4, né? Para que eu possa fazer aqui o meu circuito funcionar, né? O nosso circuito que a gente está criando, ele tem uma porta lógica OR na saída de 4 entradas. Como é que eu vou fazer as nossas entradas? Eu vou vir aqui nos meus componentes, eu vou pegar aqui na parte de fontes, um negócio chamado tensão fixa, é esse aqui. Vou clicar 2 vezes sobre ele e aqui ele já está dizendo que é de 5 volts.
existe aqui um campo que, se eu selecionar, ele vai aparecer o texto de 5 volts. Eu vou deixar aparecendo para ficar mais fácil da gente localizar, a gente entender, né, qual que é a tensão aqui que ele está apresentando, né? E aí o que eu vou fazer é pegar chaves. Eu vou pegar 1, 2, 3 chaves. São os meus os 3 caras que vão fazer a votação. Vou reposicionar tudo isso aqui e vou inclusive, ó, clicar com o botão direito e girar. Clicar com o botão direito aqui na minha segunda porta, girar, no meu terceiro botão e girar. Eu vou fazer isso só para conseguir fazer isso aqui, ó. Deixar eles posicionados aqui. Vou fazer aquele varalzinho, né? Só que aqui eu não tenho variáveis, né? Eu preciso colocar botões mesmo, de verdade. Quando pressionados, esses botões vão jogar 5 volts. 5 volts é o nível lógico alto. Não sei se você se lembra lá, mas no Proteus a gente trabalhava com essa ideia. E na vida real não existe nível lógico 1, né? Não tem uma fonte que sai nível lógico 1. A fonte sai 5 volts, né? Porque pelo menos para nível lógico de eletrônica digital tem que sair 5 volts, né? Então aqui nós temos essas nossas 3 entradas, os 3 caras que vão votar. Uma coisa que é importante aqui é o seguinte. Então a gente precisa fazer uma técnica que a gente chama de... não é uma técnica, mas é um recurso que a gente chama de resistor de pull down. Eu vou colocar 3 resistores aqui, ó. Clico no resistor, seguro e arrasto e solto. Clico, seguro, arrasto e solto. E vou colocar nas 3 chavinhas. E o comum aqui, o outro lado desses 3 resistores, eu vou conectar aqui, ó. Vou puxar um terra lá da minha biblioteca. E eu vou mudar o valor desses resistores aqui. Não precisa ser de 100 ohms. Eu clico 2 vezes sobre o componente, coloco aqui, ó, mudo a escala para cá e deixo em 10K. Clico 2 vezes aqui no resistor, ó, 10K. Clico 2 vezes, 10K. Isso aqui são resistores de pull down, ou seja, eles vão garantir que nesse ponto aqui, quando a chave está desligada, a gente tem ali ele está enxergando o nível lógico 0. Tá? Quando a chave estiver ligada, vai enxergar nível lógico 1. Né? Então ele está fazendo esse papel aí para a gente. Mas ainda não acabou, né? A gente tem que fazer as ligações conforme o projeto. Então o que a gente tinha era o A barrado primeiro, o B barrado em segundo e o C barrado em terceiro e depois os 3 ligados direto. Onde estão a porta inversora? Onde está a porta inversora? Aqui isso talvez vocês perdessem um tempinho até localizar, mas está aqui, ó, é como buffer. Então você clicou aqui e puxou, ó, buffer. Buffer não é uma porta inversora. Né? Um buffer é um dispositivo aí que vai, de uma certa forma, realimentar o sinal aí para fazer com que, se ele tivesse perdendo a intensidade, ele voltasse a ser 5 volts. Só que ele ainda não é uma inversora, então eu clico 2 vezes sobre ele e aí a gente tem aqui na segunda opção, ó, Invert Output. Clico e seleciono, vai aparecer a bolinha aí de inversão. Então agora sim a gente tem uma porta inversora. Clico, seleciono, girar e aí nós temos aqui a porta lógica inversora para a gente trabalhar. Então posso deixar uma aqui, ligar aqui, Ctrl C, Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V, acabei colando em cima, né? Ctrl V, deixa eu ver se está bem alinhado, né? E está aqui, e está aqui. Bom, na primeira a gente vai ter o A barrado, o B normal, então eu vou puxar daqui e ligar lá, e ele não deixa colocar no mesmo ponto, ele tem algumas limitações, vou ter que criar um novo nó, e o C também normal, então pronto. A segunda era o A da sua versão normal, o B que vai ficar barrado, e o C vai estar normal também. Acho que ele deixa eu colocar aqui. Na terceira nós vamos ter o A normal, o B também normal
e o C é quem vai ficar barrado. E no final temos os três normal, A, B e C. Tá tudo normal, beleza. Aí você pode falar, mas tá meio esquisito, né? Eu não consigo saber qual botãozinho é A, qual que é B, qual que é C. Aqui nas nossas opções, nós temos aqui no finalzão uma opção chamada texto. Então eu clico e arrasto e eu consigo, na verdade ele não foi até lá, mas eu consigo nomear as coisas. Aqui tem um texto que eu consigo colocar um textinho aqui para, por exemplo, chamar de A, né? E aí eu posso colocar aqui do lado do botãozinho do A ou em cima, né? Para dizer que esse aqui é o A, né? Faço a mesma coisa aqui para o B, clico duas vezes, na segunda abinha de texto coloco o B. E também vale o Ctrl C, Ctrl V, né? Então eu posso selecionar esse cara, Ctrl C, clica, Ctrl V, jogo aqui, clico duas vezes, texto, C e fechou. Então agora eu sei quais são as três variáveis, as três chavinhas que estão indicando isso pra gente. Vou fazer a conexão das portas, das saídas aqui dos ends para a minha entrada, as minhas 4 entradas da OR. E como saída, se fosse o LogSim, tinha lá um negocinho fácil lá de saída. Aqui não é LogSim, né? Então nós vamos ter que colocar algum dispositivo que gere uma informação para a gente que representa a saída. Esse cara pode ser um LED. Então aqui, ó, em saídas, nós temos a opção LED. Só que o LED, lá em eletrônica analógica, a gente vai descobrir que o LED não pode funcionar ligando direto. Tem que colocar um resistor para limitar a corrente desse LED. Então, eu ligo no resistor, que por sua vez liga no LED. O outro lado do LED, né, está ligado aqui no Terra, no GND. Então agora, inclusive, está até legal, porque a gente tem uns botões de verdade que os caras vão votar, e a gente tem um LED de verdade que quando for aprovado lá, esse LED vai acender. Se depois de todos votarem o LED ficar desligado, significa que o negócio não foi aprovado. E vou chamar aqui de R, ou colocar assim, ó, aprovado. Certo? Esse resistor de limitação do LED não precisa ser de 100 ohms, pode ser de 220, que por enquanto vocês não sabem calcular, então somente utilize. Bom, para fazer funcionar, existe um botãozinho vermelho aqui em cima que ele inicia a simulação. Então, eu clico nele, ele vai iniciar a simulação. Além disso, para energizar o sistema, esse ponto aqui de alimentação, ele precisa ser ligado. Então, eu clico nesse botãozinho que está aqui do lado, vai ficar laranja, indica que está funcionando, né? E agora a gente pode testar o sistema. Primeiro, ele já está funcionando, porque se todo mundo votar zero, ou votar não, não vai estar aprovado. Se somente o A votar não, continua sem aprovar. Se somente o B votar não, continua sem aprovar. Se somente o C votar não, continua sem aprovar. Se o A e o B votarem sim, ó, o LED já acendeu. Não sei se ficou muito evidente para vocês aí, mas o LED já acendeu, então está aprovado. Se o A e o C votarem sim, também está aprovado. Se o B e o C votarem sim, também está aprovado. E se os três votarem sim, também está aprovado. Então a gente acabou de fazer aí a tabela da verdade daquele circuito que a gente desenvolveu e está aqui, percebemos que está funcionando. Criamos aí um projeto que tem uma validade real aí. O que eu posso fazer agora, se vocês quiserem aí uns 15 minutinhos a mais aí, eu posso pegar e aplicar mapa de Carnot aqui, a gente pode simplificar essa expressão e desenvolver um circuito equivalente reduzido. É um método de simplificação, mapa de Carnot. Aqui a gente vai trabalhar com 3 variáveis. Tem várias formas de montar, várias pessoas montam o mapa de formas diferentes, mas todas essas formas de montar
devem seguir um mesmo padrão. E se você seguir o mesmo padrão e fizer da forma correta, logicamente, você vai ter o mesmo resultado simplificado no final das contas. Então eu vou montar aqui o mapa para três variáveis, tentar fazer o menos torto possível. Por um lado, eu vou colocar, por exemplo, a variável A. A variável A vai ser cada uma das linhas, e as variáveis B e C serão essas quatro colunas. Então a gente faz assim, a gente começa com o nível lógico 0 da variável A e o nível lógico 1 da variável A. Aqui nas colunas eu vou colocar as diferentes combinações de níveis lógicos das variáveis B e C. E aí a gente tem que seguir uma regra, e a regra é um negócio chamado código Gray. Bom, eu já mostro uma tabela de código Gray aqui, mas a gente começa com 0, 0, e aí a gente vai para 0, 1. Na sequência, a ideia é que a gente só altere um bit, das duas variáveis. E a única que eu vou alterar vai ser a 0, então vai ficar 1, 1. E na última a gente vai ter 1, 0. É diferente do que a gente faria numa tabela de duas variáveis, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Daqui para cá eu estou alterando duas variáveis, né? E o código Gray ele é uma codificação que era utilizada para lógica de acionamento de relés, na qual o objetivo era o mínimo gasto de energia. E a gente só consegue ter o mínimo gasto de energia se para cada transição de estado ali a gente tiver somente uma alteração. Se a gente tiver mais de uma alteração, você está energizando mais de um relé ao mesmo tempo, né? Então, ele tem que seguir essa regra aqui de formatação. Ok? Bom, eu estou dizendo que é código Gray, mas não precisa se preocupar em decorar isso nem nada. Decore essa sequência: 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Beleza. O que é esse ponto aqui? É o ponto onde A vale 0, B vale 0 e C vale 0. É a primeira linha. O que é esse ponto aqui? É o ponto onde A vale 1, B vale 0 e C vale 0. É essa linha aqui. O que é esse campo aqui? Onde A vale 0, B vale 0 e C vale 1. A vale 0, B vale 0 e C vale 1. Deu para perceber que é mais fácil eu pulando, preenchendo linha por linha, né? Então eu preencho essa, essa, essa e essa. Então vamos preencher. Vou fazer de azul. A0, B0 e C0 é essa daqui. Vale 0. A0, B0 e C1 é essa segunda linha. Vale 0. A0, B1 e C1 é essa linha aqui. Aí eu pulei, né? Não tem como ganhar tudo, né? Esse aqui vale 1. E a última, A0, B1 e C0, que é essa linha aqui. Isso vale 0. Se eu decorar essa ordem de preenchimento, de repente nem vou precisar localizar a informação lá, né? É o primeiro, o segundo, o último e o penúltimo, né? Mas vamos fazer passo a passo para ficar mais fácil, né, de localizar. A vale 1, B vale 0 e C vale 0. É essa daqui. 0. As outras três valem 1, né? Então era só preencher assim, né? 1, 1 e 1, porque é os três campos que faltam, né? Mas de qualquer forma, ó, aqui A vale 0, B vale A vale 1, B vale 0 e C vale 1. 1, 0, 1. Então era esse aqui, né? A vale 1, B e C também vale 1. Ó. Então aqui, ó, A, B e C é esse aqui. E o último, A é 1, B é 1 e C é 0. 1, 1, 0 é esse aqui. Então eu incluí lá na minha tabelinha, no meu mapa, todos os estados ali das minhas saídas. Isso é a primeira etapa, né, que é a montagem do mapa de Carnot. A segunda etapa do mapa de Carnot é você pegar os grupos. E aí a ideia é que você pegue grupos com um elemento, com dois elementos, com 4 elementos, com 8 elementos, com 16 elementos, múltiplos, né, nessa ordem aí de variação. Tá? Posso pegar um grupo com 3 elementos? Não. Posso pegar um grupo com 7 elementos? Não.
Ou é um grupo com um elemento, com 2 elementos, com 4 elementos, com 8, com 16 e assim por diante. E a ideia é que você pegue o menor número possível de grupos com o maior número possível de elementos, considerando essa quantidade que eu estou colocando aí. Pensando nisso, um grupo que eu posso pegar é esse cara aqui, ó. Eu posso pegar os 3? Não. Eu posso pegar os 4 fazendo tipo uma peça de Tetris aqui? Não. Eu só posso pegar 2 sendo vizinhos ou 4, né, formando um cubinho, né, ou 8 também formando, enfim. Acho que vocês entenderam. Ele tem que ser uma peça, ela não pode ter curvas ali, né? Agora eu teria duas opções, né? Você poderia pensar, então agora é só pegar esse cara aqui, um grupo sozinho, e esse cara aqui, um grupo sozinho. Só que eu falei uma regrinha. Eu falei, ó, os maiores grupos possível, o menor número de grupos com o maior número de elementos possível. Eu não tenho como fugir, né? Para pegar esse número 1 aqui, eu vou ter que agrupar ele com esse outro aqui, porque ele tem que ter o maior número de elementos possível. E para pegar esse último 1 que sobrou aqui, eu também vou agrupar ele com esse 1 aqui de baixo, porque ele também tem que ter o maior número de elementos possível. Então a gente acabou de perceber que para essa simplificação nós vamos ter 3 grupos. E agora a última etapa é descobrir qual que é a expressão lógica com base nesses agrupamentos. Qual que é a ideia? Deixa eu deixar bem grandão aqui, ó, para ficar mais fácil da gente discutir aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que eu veja quais as variáveis que não variam dentro do grupo. Então, vamos pegar primeiro esse grupo aqui vertical, né, que está nessa coluna. A variável A, dentro desse grupo, ora vale 0, ora vale 1. Então, a variável A ela não influencia no resultado para esse grupo. A única variável que influencia no resultado desse grupo, as únicas variáveis, são as variáveis B e C, porque dentro desse grupo, B e C sempre vão valer nível lógico alto. E não importa se é alto ou se é baixo, mas nesse caso as duas valem nível lógico alto, então a gente vai pegar B e C sem barrar, né? Então nosso primeiro grupo aqui, esse grupo na vertical, eu já vou até colocar aqui, ó, assim, ó, era R, né, que era a nossa saída, ela é B e C, um primeiro grupo. É um grupo ou o outro grupo ou o outro grupo, por isso que a gente vai colocar a lógica U aí no meio do caminho. Para esse aqui, ó, esses dois uns aqui mais à esquerda, a gente tem uma variável que é constante aqui, que é o A. O A vale 1 para essas duas variáveis. E outra variável que se mantém constante dentro desse grupo é a variável C. Ó. O C vale 1 aqui e vale 1 aqui também. O B já muda, né? O B é 0 aqui e é 1 aqui, então ele variou. Então, quais são as únicas duas que não variam dentro desse grupo? O B e o C. O B e o C com nível lógico 1, portanto, usaremos eles sem barrar. B não, A, né? Vixe, falei B e C, mas é A e C. Tá? O A é aqui, né? E o B e o C, aliás, é aqui. O último grupo, que é esse aqui, a gente também tem como invariante o A e a gente tem como invariante o B. Ó, o B aqui e B aqui. Né? O C já está variando, o C vai de 1 para 0, então ele sai fora da jogada. Então, o último grupo aqui a gente vai ter A e B. Olha só como reduziu, como simplificou. E a ideia, né, é que quando a gente observa essa expressão, cadê a outra? E essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui está bem maior, né? A gente está usando tudo isso de elementos aqui. Vamos montar o circuitinho para essa expressão reduzida aqui. Eu vou usar, a gente tem B e C, então vamos ter ali 3 portas lógicas AND também, também não, né? O outro a gente tinha 4 ANDs de 3 entradas, esse aqui tem 3 de 2. Então a gente vai ter B sem inverter aqui,
e C sem inverter aqui. A sem inverter aqui e o C também sem inverter. Nós vamos ter o A sem inverter e o B, que está aqui, sem inverter. Tudo isso utilizando uma porta OR aqui na saída. E, bom, não sei se deu para perceber, mas o número de elementos que eu preciso aqui para fabricar esses dois circuitos são equivalentes, eles produzem o mesmo efeito. Mas o número de elementos que eu preciso no primeiro é muito maior do que o número de elementos que eu preciso no segundo. O segundo precisa de 3 portas lógica AND de 2 entradas e uma porta OR de 3 entradas. O anterior precisa de 4 portas AND de 3 entradas e uma porta OR de 4 entradas. Então a quantidade de elementos é muito maior. E aí fica aí um dever de casa aí. Faz essa montagem aqui do nosso circuito votador na sua versão completa. Faz a montagem também dessa versãozinha aqui de baixo, né? Mais simplificada, e teste para ver se eles apresentarão o mesmo efeito. Você vai perceber que eles vão ter o mesmo efeito. E aí você vai ter entendido uma das possibilidades que a gente tem em eletrônica digital, que é fazer uma simplificação de circuitos utilizando o mapa de Carnot.